Saudações a todos os presentes daqui do workshop MPCS. Meu nome é Eliana Metic. Eu sou grata por fazer parte do grupo de autores do livro Estudos de Caso em Mapeamento Colaborativo e Participativo, com o capítulo 17, Mapeamento Colaborativo de Práticas Socioecológicas Comunitárias, Autogestão e Resiliência Urbana em Salvador e entorno. Nós somos do grupo de pesquisa e extensão socioecológicas da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, com professores e estudantes de graduação e pós-graduação atuando na temática sociais e ecológicas, com essa abordagem na arquitetura, no urbanismo e no paisagismo, voltados para projetos de interesse social e coletivo. O contexto e trajetória da pesquisa envolve o objetivo principal de identificar iniciativas de base comunitária e que desenvolvam práticas socioecológicas na cidade, propondo possíveis atuações e soluções que possam ser incorporadas nas estratégias de resiliência urbana da cidade de Salvador. As práticas socioecológicas, elas são ações de iniciativas locais que emergem em meio a bairros e comunidades e reúnem aspectos ambientais, sociais, das subjetividades individuais e coletivas para a melhoria de lugares e de moradia e de convívio, muitas vezes atravessadas por impactos sociais e ambientais recorrentes. A autogestão se refere às práticas de governança exercidas por cidadãos para cidadãos, com o objetivo de transformar e adequar o ambiente às suas necessidades. Na maioria, essas práticas atuam por autogestão. E o conceito de resiliência urbana e comunitária também atravessa a pesquisa. No contexto urbano, a resiliência ela se refere à superação de impactos naturais em eventos extremos ou de impactos causados por intervenções humanas. E na perspectiva comunitária, se remete à capacidade de superar e fortalecer do próprio grupo social a partir de ações individuais e coletivas para a superação de impactos recorrentes. No contexto das mudanças climáticas, as iniciativas sociais tendem a contribuir com transformações relevantes, tanto na gestão de resíduos, como o uso eficiente de água, energia, minimização dos impactos causados pelas mudanças climáticas em geral. E os países como o nosso, mais socioeconomicamente vulneráveis, eles devem buscar esse fortalecimento da resiliência urbana, tanto por meio de ação do poder público, mas também pela mobilização comunitária por parte da sociedade civil. Então, desde que o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador foi lançado em 2020, é reconhecida essa necessidade de desenvolvimento inclusivo frente à desigualdade extrema socioeconômica que temos na nossa cidade, mas também incorporando a infraestrutura verde e azul, de baixo carbono e resiliente aos efeitos da mudança do clima na cidade. Entre outros objetivos do plano, metas, também tem a neutralização das emissões de gases de efeito estufa até 2049, que é o ano em que Salvador completa 500 anos, mas também encorajar práticas sustentáveis nos setores público e privado, compartilhando tecnologia e informação, promoção de justiça climática, resiliência nas diversas iniciativas, programas e projetos do município. E é nesse intuito que a gente traz aqui esse questionamento sobre por que não também considerar os agentes sociais das práticas comunitárias dos bairros e das suas ações, já que o plano de mitigação ainda se encontra no papel, mesmo se enquadrando e buscando alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente iniciou fazendo um mapeamento para posterior análise dessas práticas locais e que dialogam com as questões socioecológicas e que podem vir a contribuir com essa resiliência urbana, a partir da resiliência comunitária. Então, o mapeamento colaborativo foi a metodologia de pesquisa, né? E a técnica utilizada foi a partir do automapeamento, numa plataforma digital chamada Viconsaga, é uma plataforma gratuita desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que naquele momento da pesquisa se imaginava, em 2020, que a gente ia fazer essa visitação in loco, fazendo aplicações de questionários, mas a gente precisou mudar a estratégia para uma plataforma online por conta da pandemia.
Então, os dados geoespaciais começaram a ser coletados com a participação de atores locais e desenvolvendo uma interação entre pesquisadores e comunidades locais via, via plataforma digital. Como era uma plataforma nova, a gente não tinha experiência, a gente primeiro deu prioridade a fazer um teste piloto, uma etapa de teste, né? Esse projeto piloto envolveu algumas práticas socioecológicas contactadas, né, como um levantamento inicial para que elas pudessem responder e a gente avaliar até que ponto essa análise poderia ser feita dessa forma. Então, naquela fase inicial, questionário, depois a fase 2, aplicação do questionário piloto e depois uma análise preliminar. Então, dentro da fase 2 de aplicação do questionário piloto, a gente desenvolveu 3 etapas. A primeira foi o levantamento prévio do que existia, do que a gente já conhecia, de algumas iniciativas sociais e socioambientais, associações, cooperativas, movimentos sociais, para a divulgação desse primeiro questionário de opinião pública. Uma segunda etapa foi o automapeamento, onde as práticas apresentadas pelos seus coordenadores ou algum representante que respondia essas perguntas. Depois a gente fez uma terceira etapa uma triagem e enviou um questionário mais completo, né, para que a gente pudesse realmente fazer essa análise aprofundada. Então, a primeira etapa é essa identificação de práticas socioecológicas emergentes. A gente desenvolveu, né, um perfil no Instagram, tivemos acesso a alguns outros redes sociais e o Linktree, a gente colocava um link com o tutorial de como fazer esse automapeamento e um link direto para a plataforma que o usuário não precisava instalar o aplicativo no seu celular. Ele podia também responder tanto no local onde estava acontecendo a prática, quanto em outro local. Ele poderia identificar a sua localização no mapa da plataforma. Também divulgamos por outros meios, né, por murais e distribuição de folhetos. E WhatsApp, etc. Várias formas de divulgação. Na segunda etapa, o mapeamento colaborativo digital aconteceu já na plataforma, através do link, onde as pessoas, né, e representantes dessas práticas podiam se automapear utilizando essa plataforma com o OpenStreetMaps na base cartográfica e após esse automapeamento ela tinha acesso a um formulário, numa segunda aba, com algumas perguntas. Essas perguntas, as respostas dessas perguntas eram visibilizadas também por outras práticas que estavam também automapeadas, dando uma certa possibilidade de formatar uma rede de comunicação entre elas. E uma terceira aba, ela podia inserir, fazer o upload de imagens e vídeos. Na terceira etapa, a gente fez uma triagem, identificou quais delas tinham uma possibilidade de trazer respostas mais aprofundadas, com 51 questões, utilizando a abordagem socioecológica da pesquisa. E aí a gente conseguiu desenvolver os primeiros resultados alcançados, levando os dados de 24 práticas respondentes em 2022, nessa fase piloto, para um sistema de informação geográfica, SIG, utilizando o QGIS. E nesse sistema a gente pôde cruzar dados vindos de outras fontes, gerando mapas temáticos para uma análise espacial mais aprofundada. Com isso, a gente identificou que essas práticas, em sua maioria, eram compostas de mulheres de 21 a 60 anos, pardas, pretas ou brancas, de classes sociais C, D e E, em torno de 10 a 20 membros, organizações da sociedade civil ou grupos não formalizados, iniciativas bottom-up, de baixo para cima, da própria comunidade, com um perfil de serem mais urbanas do que rurais, e também algumas quilombolas, pescadoras, indígenas e ribeirinhos. Também a maioria, né, isso maioria de 11 a 20 pessoas, ou até 20 pessoas, até 10 pessoas, e outras com maiores quantidades de pessoas. Como conclusões dos desdobramentos, foi possível identificar que a motivação pessoal e coletiva tinha presença de certo engajamento em causas coletivas, de consciência social e consciência ecológica.
E também a inação e a dificuldade de interlocução com o Estado promovia, né, essas iniciativas, de certa forma, por conta das necessidades de responder às demandas das comunidades. Então, se destaca que, enquanto efeitos observados, que o ambiente construído passava a ter melhores condições a partir dessa coesão da comunidade local, e como desdobramentos, o grupo de pesquisa vem trabalhando em diálogo com essas práticas socioecológicas, identificando potencialidades para desenvolvermos contribuições para as estratégias de resiliência urbana da cidade de Salvador. Como referências temos aqui no nosso capítulo e também agradecemos a sua atenção e estamos disponíveis para qualquer perguntas e questionamentos. Obrigada.